E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação estruturada. Hoje a gente vai desvendar e literalmente dominar um daqueles temas que são figurinha carimbada na prova de matemática. A variação de grandezas. Para quem busca aquele notão e quer aprender sem enrolação, entender esse mecanismo é absolutamente vital. A nossa meta aqui é pegar aquela teoria matemática que parece super abstrata e transformar numa ferramenta tática, ágil e muito prática para a hora da prova. Bora lá? E para não ter dúvida de que a gente está no caminho certo, dá só uma olhada na nossa base oficial de hoje, a própria matriz de referência. Se a gente focar na competência de área 4, o documento destaca de forma bem clara as habilidades 15 e 16. O que isso quer dizer na prática? Que essas questões não caem do céu, gente. Elas são milimetricamente pensadas para testar exatamente esses fundamentos. E saber as regras do jogo e o que o examinador quer avaliar já é metade do caminho andado para garantir esses pontos. Mas antes de falar de fórmulas, vamos construir a nossa intuição. Imagina a seguinte cena, super comum. A gente está num carro pegando uma estrada livre, se a gente pisa no acelerador e a velocidade vai aumentando, o que acontece com o tempo necessário para chegar ao destino? Pois é, o tempo diminui. Essa relação invisível, sabe? Onde uma coisa sobe e a outra desce obrigatoriamente, é a essência do que a prova vai cobrar da gente antes mesmo de qualquer cálculo num papel. Então, qual é o nosso roteiro de ataque de hoje? A gente começa com a matemática do trânsito, depois passa para as engrenagens das grandezas, em seguida, vamos direto para a prática com a divisão de lucros e o trabalho de tratores, e para fechar, um filtro mental poderoso, o teste dos extremos. Ponto número 1. A matemática do trânsito. É exatamente aqui que a gente conecta a ideia do carro lá do início com a exigência exata da habilidade 15. A primeira coisa a fazer é quebrar aquele jargão acadêmico chato. Afinal de contas, o que é uma grandeza? Gente, de forma bem simples, é tudo aquilo que a gente consegue quantificar ou medir no mundo real. Pode ser a velocidade em quilômetros por hora, o tempo de viagem em minutos, a grana investida por sócios ou até o número de tratores numa fazenda. Deu para contar? Deu para medir? É uma grandeza. A prova exige, num primeiro momento, que a gente consiga bater o olho e identificar que existe uma dependência entre essas medidas. O que nos leva à nossa segunda sessão, as engrenagens das grandezas. Agora, a teoria ganha movimento para lidarmos com a habilidades 16. Olha que imagem mental fantástica para guardar para sempre. Pensem nas grandezas como engrenagens. As grandezas diretas são aquelas engrenagens que giram iguaizinhas, juntas para a mesma direção. Se o esforço aumenta, o resultado cresce junto. Em contrapartida, as grandezas inversas são engrenagens que giram obrigatoriamente em sentidos opostos. Se uma engrenagem acelera de um lado, a outra força a queda do outro lado. Ter essa imagem das engrenagens bem clara na cabeça é literalmente o segredo para não se perder na interpretação inicial do problema. E o reflexo direto dessa analogia está na habilidade 16. O texto oficial não pede só uma interpretação por cima. Ele pede para a gente resolver a situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, é a cobrança clara da nossa capacidade de manipular numericamente essas engrenagens que a gente acabou de visualizar. Vamos botar isso em prática? Seção 3. Exemplo 1. Divisão de lucros. O clássico cenário de uma relação direta no mundo das finanças. A gente vai dissecar a resolução em 4 passos lógicos para ficar bem leve e fácil. Imagina um negócio com 2 sócios. O primeiro investe R$10.000 e o segundo 20 mil. Passo 1. A gente foca nas grandezas, investimento e lucro. Passo 2. A lógica natural diz que quem colocou mais dinheiro no início tem direito a uma fatia maior do bolo, certo? As engrenagens estão girando juntas. A relação é direta. Passo 3. A gente monta as frações na matemática do jeitinho que lemos, sem inverter nada. E o passo 4 é fazer a multiplicação e divisão básica para achar o valor final. E a nossa conta dá R$5.000. Pensa comigo. Se a empresa lucrar R$15.000 no total, aplicando aquela proporção, o sócio que entrou com os 10 mil lá atrás vai embolsar 5 mil de lucro. Fez sentido, né? Um cálculo super simples, linear, que prova no papel como a lógica de crescimento simultâneo dessas variáveis financeiras funciona. Beleza, agora passamos para a seção 4, trabalho de tratores. Aqui a nossa intuição tem que se adaptar a uma relação inversa com um pouco mais de atrito matemático.
Nosso roteiro de 4 passos está de volta, mas a dinâmica muda. Imagino que 4 tratores levam 6 dias para limpar um terreno inteiro. De repente avisam que o prazo caiu para apenas 2 dias. Passo 1. As grandezas na mesa são tratores e tempo. Passo 2. O raciocínio grita pra gente que se o tempo despencou, vai ser obrigatório colocar muito mais máquinas no campo. Relação inversa clássica. Passo 3. E atenção aqui, pessoal, que é onde muita gente escorrega. A gente precisa inverter matematicamente a fração do tempo na equação. Virar de cabeça para baixo mesmo. Sem virar essa fração, as engrenagens travam. Passo 4. Multiplicar cruzado e resolver a equação. E o cálculo nos leva diretamente ao 12. Serão necessários 12 tratores para engolir todo esse trabalho no curto prazo de 2 dias. Esse resultado só reafirma que virar a engrenagem para a direção oposta, ou seja, aquele passo de inverter a fração, é absolutamente crucial para chegar na resposta certa quando lidamos com prazos e produtividade. E agora, a nossa quinta e última sessão, o teste dos extremos. Essa é a tática vitalícia para otimizar a vida de quem precisa ganhar tempo. Eis a nossa regra de ouro que atua como um verdadeiro escudo contra erros bobos. Antes mesmo de tocar no lápis e fazer contas, a gente aplica um teste mental forçando os limites. A gente precisa fazer essa pergunta que deve virar um mantra. Se eu multiplicar absurdamente essa primeira grandeza, a segunda vai crescer na mesma proporção ou vai cair drasticamente pela metade? Esse questionamento instintivo define na hora o tipo de mecanismo com o qual a nossa equação vai ter que rodar. O impacto de adotar esse filtro no meio da pressão de uma prova é gigantesco. Ele evita a gente fazer cálculos desnecessários porque monta a estrutura certa logo de cara. Ele identifica pegadinhas capciosas no texto. Ele serve como prova de que a habilidade 15 foi contemplada e, mais importante de tudo, salva minutos preciosos. Aquele tempo que sobra e a gente pode investir em questões bem mais complexas, como uma trigonometria da vida. Tempo é ouro, não é mesmo? Para fechar a nossa explicação com chave de ouro, fica essa provocação. Será que a gente já consegue enxergar essas engrenagens invisíveis trabalhando por trás de cada problema? Porque, convenhamos, entender como as medidas se conectam transforma a matemática de uma decoreba de fórmulas para uma visão nítida da lógica do exame. Dominar essas engrenagens é o que garante precisão e agilidade de verdade. Valeu demais por acompanharem mais essa análise com a gente. Foco total nos estudos, testem os extremos e até a próxima.